Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estarmos esta noite aqui para ministrar a palavra de Deus. Deus colocou um tema ao meu coração para a sua vida. Eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Desde já eu gostaria de agradecer aos pastores pela confiança, por terem me dado essa oportunidade de poder ser um canal de Deus para a sua vida. Amém? Deus tem uma palavra para você. Eu queria aqui fazer algo. Olha para a pessoa que está do seu lado, a pessoa mais próxima de você. Dê um sorriso para ela e fale assim para ela: Deus tem uma palavra para o teu coração. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? Assustaram, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Deixa sua Bíblia aberta que nós vamos meditar em bastantes versículos. E eu quero fazer uma oração. Convido a igreja a fechar os seus olhos. Amém? Amado Deus, soberano Pai, estamos na sua santa e gloriosa presença neste momento. E a tua boca está aberta, ó Deus, pois a tua palavra diz que a tua palavra é a tua boca aberta. Eu não conheço a necessidade dos teus filhos, Senhor, eu não conheço a necessidade das pessoas que entraram aqui esta noite, mas o Senhor conhece o profundo e escondido de cada coração. Aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, o Senhor conhece. Então eu te peço esta noite, Deus, que eu diminua, Senhor, na maior extremidade possível, que o Senhor cresça, para falar aos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus me deu uma mensagem essa noite com o seguinte tema: fé, uma reação que Deus espera de você. Amém? Fé, uma reação que Deus espera de você. Nós iremos meditar um pouco a respeito da fé em Deus e dos benefícios que a fé em Deus traz. E por que que Deus espera em nós uma reação de fé? Qual o significado que a fé tem para Deus? Como Deus recebe uma pessoa com fé? Como Deus recebe uma pessoa sem fé? Como Deus olha para uma pessoa com fé?
Como Deus olha para uma pessoa sem fé? Graças a Deus. Os versículos que nós lemos vai nos narrar uma história de os discípulos tendo entrado no barco. Jesus os despediu para os encontrar depois. E o vento, aquela noite, ele estava meio turbuloso. E a Bíblia fala que as ondas foi açoitando, jogando o barco para longe da praia. E por volta da 4ª da noite, de madrugada, Jesus foi ter com os discípulos. Só que ele foi ter com os discípulos não como ele costumava ter, né? Porque os discípulos eram acostumados a ver Jesus na terra. Os discípulos eram acostumados a conversar com Jesus, né? Eram acostumados a viajar com Jesus. Era acostumado a combinar um encontro com Jesus. Ó, nós iremos nos encontrar daqui a pouco. Ô, beleza, Jesus, obrigado. Mas nessa ocasião, Jesus fez algo diferente. Ele foi ter com os discípulos por cima das águas. Ele não foi ter com os discípulos por terra. Foi como se fosse proposital. Os discípulos, tendo ido para o barco, estando de madrugada, um vento começa a bater. E Jesus vai sobre as águas. E os discípulos vendo um homem andando sobre as águas, não é algo comum, né? Você já viu algum homem andar sobre as águas? Hã? Quem já viu o homem andar sobre as águas aqui? Quem já viu peixe andar sobre as águas aqui? Peixe não anda, peixe nada. Então, se nem peixe você vê andando sobre as águas, imagina você numa noite, dentro de um barco, e aparece um homem andando sobre as águas. Aparentemente, parece cena de filme de terror, né, irmãos? O vento forte, as ondas fortes, e um homem aparece andando sobre as águas. Os discípulos, como eu e você, ficaram desesperados. Falando, é um fantasma. É um fantasma que está vindo ali. E Jesus falou, não, calma, sou eu. Sou eu que estou aqui. Era o Todo-Poderoso que estava ali, andando sobre as águas. E a Bíblia conta, nos narra que Pedro falou, Senhor, se é tu mesmo, deixa que eu vá ter contigo sobre as águas. Vem. Irmãos, que coragem. Aparentemente, que fé maravilhosa de Pedro. Ele nem tinha certeza, mas ele tinha fé. E ele se jogou. E foi andando para encontrar Jesus sobre as águas. Só que no meio dessa trajetória, irmãos, ele começou a sentir o vento e as águas. Ele começou a sentir um mar turbulento. E nisso a fé dele oscilou. Ele começou a afundar. Deve ter passado várias coisas na mente de Pedro. Mas ele falou que era Jesus, que eu podia ter com ele. E agora eu estou naufragando. Será que eu vou perecer? Mas a primeira lição que nós aprendemos é que quando Deus te chama para a vontade dele, para o propósito dele, ele se responsabiliza por você. Quem chamou Pedro não foi um discípulo, não foi um homem,
Quem chamou foi Jesus. E quando Jesus chama, ele se responsabiliza. Pedro começou a afundar. E naquele desespero, porque, irmãos, você começar a afogar deve ser um negócio, afundar deve ser um negócio desesperador. A mão de Jesus aparece, pegando a mão de Pedro. E coloca-o de pé. Falou, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Nós podemos observar que quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, ele se responsabiliza pelo trajeto, pela trajetória, desde que essa pessoa confie a vida dela na vontade soberana de Cristo. Quando Pedro perguntou para Jesus, és tu? E Jesus disse, sou, posso ir? Venha. Ele estava entrando debaixo da vontade de Deus. Quando você está ou se coloca debaixo da vontade de Deus, não importa aonde você está pisando, não importa aonde Deus tem te colocado. Se você topou fazer parte do projeto de Deus para a sua vida, e no meio deste projeto, as coisas começaram a dar errada, o terreno que você começou a andar começou a oscilar, e você começou a ter dúvidas. Será que é Deus que me colocou nesse serviço? Será que é Deus que me colocou nesta empresa? Será que é Deus que me colocou neste projeto? Será que é Deus que tem um plano na minha vida? Fique tranquilo. Fique sossegado. Porque se você entrou no projeto de Deus, você não vai naufragar. Só que, queridos, eu começo a analisar a Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. E eu começo a observar algo maravilhoso. A Bíblia é repleta de homens e mulheres de fé. E de homens e mulheres sem fé. Um ser humano, ele tem duas opções na vida dele. Ou ele escolhe ter fé, ou ele escolhe não ter fé. Ou ele opta pela fé, ou ele opta por não ter a fé. Quando analisamos Davi levando mantimento para os seus irmãos, no campo de batalha, Golias desafiava os maiores soldados do exército de Israel, chamando para a luta. Ninguém tinha fé de encarar o gigante. Mas Davi aparece no cenário, sendo o único a topar o desafio. E o baixinho era bravo, viu, irmão? Ele topou o desafio e falou assim, eu vou mostrar para esses circuncisos aí com quem que ele está mexendo. Ele vem a mim com espada e com escudo, e eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Quando analisamos diversos versículos da Bíblia, vamos ver pessoas com fé e pessoas sem fé.
E o que é a fé? O que é ter fé? Eu convido você a fazer uma pergunta para você. Eu tenho fé? A minha fé é grande? A minha fé é média? A minha fé é pequena? O que é fé? Hebreus, capítulo de número 11. Eu gosto dessa igreja aqui, irmãos, porque os irmãos gostam de Bíblia, amém? E é gostoso isso. O que é fé? Está escrito assim. Se puder colocar no telão, Hebreus 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível, impossível agradar-lhe. Na minha tradução está assim, na sua está, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. E o que é ter fé? A fé é o firme fundamento. A fé, me permita aqui, irmãos, ela não é mole. Ela não é flexível. A fé é o firme fundamento. A certeza daquilo que você não vê, mas você já espera. Explica aí, irmão. Filosofia não é comigo, eu gostava de matemática na escola, estudei a área de humanas aí, me ajuda aí. A fé, vou fazer uma parábola, é uma mulher grávida. Uma mulher, quando descobre que está grávida, ela prepara um enxoval. Ela pinta o quarto. Mas ela nem viu o bebê. Mas ela tem certeza que o bebê vai nascer. A fé é você acreditar que Deus já fez algo por você e por isso você vai se manter fiel em sua convicção, fiel em sua crença, pois você tem certeza que o seu Deus já fez o ontem, está fazendo hoje e já garantiu o amanhã. Agora eu convido você a pegar os seus olhos. E nós vimos na Bíblia que tem pessoas com fé e pessoas sem fé. Agora eu convido os seus olhos não a julgar. Porque o único que pode julgar outra pessoa é Deus. Mas quantas pessoas sem fé nós não encontramos nos nossos dias? Olha, irmãos, eu conheço uma pessoa tão sem fé que quando fala que vai para a praia, tá um verão, irmãos. Tá um verão, tá 40 graus. A moça do tempo lá até falou, o sol tá de rachar o coco, meu amigo. Não vai viajar não, viu? Vai chover.
Não vai lá não, vai chover. E eu vou te mostrar que a fé em coisas negativas, ela não se chama fé, ela tem outro nome muito conhecido. E é um dos principais sintomas da depressão. A fé em coisas negativas. A pessoa acredita que vai morrer. Tem uma ferida na sua unha e cravou. Ai, meu Deus do céu, encravou a unha. Já põe lá no Google, já aparece que pode dar tumor, que vou morrer. Passa 2, 3 semanas, a unha sara, toma um banho quente. A fé é você ter uma certeza convicta em que Deus preparou ontem, preparou hoje e já preparou amanhã. E você não muda. O que Deus falar para você, você faz. Isso é fé. E o tema da mensagem é fé, uma reação que Deus espera de você. O que é reação? O que é uma reação? Eu não estou falando de uma reação química, mas a reação química, eu estudei um pouquinho essa área pela misericórdia de Deus, ela ocorre também segundo os mesmos princípios. Reação, segundo os dicionários, é um ato ou efeito de reagir, um comportamento de um ser vivo manifesto em presença de um estímulo. Ou seja, a reação é como você se comporta perante notícias boas e notícias ruins. Como você se comporta mediante as situações que te apresentam, em cujo seu ser pode ser um diferencial ou não para determinado problema, ou para determinada solução, ou para determinada situação. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. Como você anda reagindo? Como você reage às situações que se apresentam na sua vida? Como você tem reagido aos problemas que se apresentam à sua vida? Como você tem reagido às circunstâncias que aparecem no seu dia a dia? Hoje, aqui mesmo, várias pessoas se depararam com diversas situações hoje, em que elas tiveram que reagir, em que elas tiveram que opinar. E você reagiu com fé ou você reagiu sem fé? A vontade de Deus é que você reaja com fé. Logicamente, eu quero tomar um pouco de água. Amém? Eu tive fé de pegar o copo e tomar e água. Mas e quando a situação é impossível? E quando a situação foge do seu controle? E quando a situação é vida ou morte? Como que você tem reagido? O Espírito Santo de Deus pergunta, como que você tem reagido? Você tem reagido com fé? Você tem sido convicto? Fique tranquila. Fique tranquilo. O Deus que eu sirvo, Ele me garantirá a vitória. Na Bíblia nós podemos ver algum exemplo de fé. Exemplo de fé inesperada, quando uma grande tempestade se levanta no mar. E Jesus estava dentro do barco com os discípulos. E ele dormia.
E aconteceu com os discípulos a mesma coisa que aconteceu quando Jesus apareceu no mar. Eles ficaram com medo da tempestade e foram acordar Jesus que dormia. Jesus acorda e fala: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Logo, eu entendo que uma pessoa com uma fé convicta em Deus, as circunstâncias da vida não conseguem influenciá-la. As circunstâncias da vida pode até chatear, porque Deus não fez robô. Deus não fez em série. Pode até chatear, mas dentro dele ele fala: Deus vai me dar vitória. A vitória é nossa! A vitória é garantida em nome de Jesus. Mas, quando a fé está pequena ou não existe, as circunstâncias da vida tira você do propósito de Deus. Tira a pessoa da fé convicta em Deus. Você já viu pessoas assim? Hoje ela está falando de Deus. Passa um mês, ela está jogada nas drogas, na bebida, afundado em tudo aquilo que não agrada a Deus. O que aconteceu, irmão? Não aguentava mais tanta prova. Não aguentava mais tanta luta. Eu não aguentava mais tanta tribulação. Eu larguei a fé. Rabacanda chorobaçobarás. Aleluias. A fé é um combustível que nos leva para a etapa seguinte. Uma fé inesperada. Mas a fé que Deus espera em nós, em que alcançamos uma fé que agrada a Deus. Olha, irmãos, você acha que surgiu deliver nos tempos atuais? Sabia que tem deliver na Bíblia? Vamos lá. Mateus, capítulo de número 8. Deliver de milagre, versículo de número 5. Os irmãos sabem o que é deliver? Quando você vai na lanchonete, pede um lanche, aí você fala assim: não vou retirar não, você tem como entregar em casa? Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5. Vamos ler, irmãos. 8, versículo de número 5. Está escrito: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei até lá e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: fazer isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Fantástico. Jesus, esse chefe, um dos chefes do exército, que era o centurião, foi ter com Jesus falando: ó, Senhor,
Meu criado, provavelmente ele estimava muito o criado para fazer isso. Se fosse um criado ruim, duvidaria que Jesus está curando lá. Onde Jesus está passando? Lá em São Paulo. Eu tenho que viajar para Ribeirão Preto. Mas ele foi até Jesus e falou para Jesus: Jesus, o meu criado, ele está padecendo. Eu vou lá entregar o milagre para ele. Não, Jesus, não precisa nem ir. Manda entregar. Faz um delivery, Jesus. Manda um milagre lá na minha casa. É só uma ordem. É só uma palavra. E o céu tem que parar. Oh, aleluias! Que fé, irmãos! Essa fé se assimila. Muita hoje em dia, sabe o quê? Eu só acredito que Deus fala comigo quando Deus revela através do profeta o meu RG, CPF, o meu endereço, o número do meu calçado. Quando o profeta fala comigo, aí Deus falou. Eu só acredito se for assim. Agora tem pessoas que começam a tocar o hino da harpa. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuva, graça, favor imerecido. Eu recebo minha vitória, Senhor. Na segunda-feira já tem a resposta na vida da pessoa. Porque é uma fé ativa. Glória a Deus. Aleluias. Em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8, nós vamos ver a história da viúva de Sarepta. Deus manda Elias ter com a viúva. Elias estava fugindo de Acabe, que Acabe queria matar Elias. Elias chega na casa da viúva. Irmãos, muitas vezes nós perdemos riquezas de detalhes. Preste atenção nisso. Elias estava fugitivo. Ele estava no ribeiro, porque Deus tinha mandado ele ir para o ribeiro. Ribeiro de Queride. E lá no ribeiro Deus mandou corvo para sustentar Elias. Aí Deus chega para Elias e fala assim: Elias, vai para a casa de uma viúva. Ai. Viúva. Que eu vou mandar a viúva te sustentar. Irmãos, a viúva naquela época não era a viúva de hoje. Hoje você tem até viúva que o governo paga indenização ou ela recebe a pensão do marido. Nada contra, irmãos. Eu só estou trazendo a história para vocês. Mas lá, na época de Elias, a viúva era pobre de marré. Não tinha nada. Aí eu não sei quem mais teve fé. Se foi Elias, foi a viúva. Que foi uma briga ali, pastor. Porque Elias estava vindo do ribeiro. Ele não chegou na casa da viúva de socialzinho. 212, 1 million. Não. Ele chegou, irmãos, daquele jeito. No pó. Aí chega e fala assim: eu sou profeta do Senhor. Ai, meu Deus do céu. Vestido assim. Desse jeito. Cansado do caminho. Para pensar, irmãos. Ela não falou isso, mas era assim, visivelmente. Peregrino. Imagina um mendigo batendo na porta da sua casa hoje falando: eu sou profeta de Deus, eu estou pedindo, pega o resto de alimentação que tem aí, faz para mim, que não vai faltar para você. Oh, meu Deus do céu, eu não acredito nem nos caras lá que anda de carro importado, eu vou acreditar no profetinho aqui.
Mas a fé daquela mulher, ela falou, olha, o que eu tenho aqui é só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, que é o restinho, nós já morre. Vamos fazer um pouquinho de bolo e farinha para que nós morramos. Aí Elias fala, faz primeiro para mim que não vai faltar para você. Muitos de nós já pensam, mas o homem é esfomeado mesmo, gente. Não quis nem dividir. Mas ela escutou a voz de Deus. E ela teve fé na voz de Deus. E ela fez conforme a voz de Deus. E Deus fez ela administrar como se fosse uma empresa, porque o azeite não acabava, irmãos. O azeite chorrava. A Bíblia fala, enquanto tinha vaso, tinha azeite. Pegou até do vizinho emprestado. Glória a Deus. Queridos, mas sabemos que não somos robôs. Em momentos difíceis na vida, chega para todos. Para mim, para vocês, para quem nos acompanha pela internet. A Organização Mundial da Saúde, OMS, ela detalhou quais são os principais sintomas. Não estou falando todos, que é o sintoma, mas os principais sintomas da depressão, que é conhecido como o mal do nosso século. Entre esses sintomas estão tristeza profunda, pessimismo e baixa autoestima. Eu queria dar ênfase aqui ao pessimismo, que é um dos principais sintomas da depressão. O pessimismo é a tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável, disposição de quem sempre espera o pior. É como se fosse uma fé negativa. Sempre espera o pior. Sempre pensa no pior. A pessoa que tem sinais de depressão, ela costuma, em um desses sinais, um dos principais é o pessimismo. Ah, já quer. Tô afim não. Não vai dar certo. Não vou lá não. Logo, a fé é exatamente o contrário ao pessimismo. É você acreditar. É você confiar. É você se entregar. Logo eu posso dizer para os irmãos que a fé, ela ajuda, se não em sua totalidade, ao combate contra o mal do século, que é a depressão. Quem tem fé tem uma arma poderosa contra a depressão. Porque ela não cai no pessimismo. Ela não cai na negatividade. As pessoas estão falando que vai dar errado, ela está falando que vai dar certo. Aleluias. Aí você pode estar se fazendo uma pergunta. Como obter fé? Como ter fé? Como eu conquisto fé? Como eu tenho fé? Como eu faço para ter fé, pregador? Agora você me deixou curioso, eu quero ter fé. Conta-nos uma história. Eu não sei se é parábola ou não, mas eu sempre escutei isso em igrejas. Que um alpinista estava em uma das geleiras e escorregou. E o cordão dele se prendeu no pescoço. E o mesmo era cristão. E estava muito frio e de noite. Ele falou, Deus me socorre. Deus me ajuda. Deus envia uma solução. Aí Deus vira para ele e fala assim, corta a corda.
Como assim, Deus? Corta a corda. Ele não cortou a corda. No outro dia, as equipes de resgate o encontraram enforcado a 2 palmos do chão. Pessimismo versus fé. Pode salvar a sua vida. Como obter fé? Romanos 10, versículo de número 17. Glória a Deus. Como eu faço para ter fé, pregador? Agora você está falando aí, eu fiquei interessado na situação. Romanos 10, versículo de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Essa é a tradução que está na minha Bíblia, na sua parte. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé depende de ouvir, da pregação. Na minha tá, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como eu faço para ter fé? Como eu faço para começar a ter fé? Lucas, capítulo de número 17. Vamos na Bíblia, irmãos. O negócio é na Bíblia. Lucas, capítulo de número 17. Versículo de número 5 e 6. Disseram então os discípulos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. Logo, quem não escuta a palavra de Deus, quem não ouve a palavra de Deus, não tem chance de ter fé. Quer ter fé? Obedeça essa palavra. Escute essa palavra. Aceite essa palavra. Siga esta palavra. Não fica rebatendo. Não fica brigando com o Espírito Santo. Você acha que às vezes o pregador, os pastores, é homem que está falando, que não é de Deus? Para de brigar com a palavra de Deus. Para de ser orgulhoso. Para de ser orgulhosa. Comece a aceitar a palavra que sai desse altar para a tua vida, que é a palavra de Deus. Aleluias! Eu posso garantir para os irmãos que eu venho num vale, irmãos, de 1 ano e 8 meses. Mas cada domingo que eu piso aqui dentro, cada culto que eu venho aqui dentro, o Espírito Santo me direciona, me fortalece, me levanta e eu saio daqui. Quando a pessoa pergunta, como você está? Eu estou bem. Como que está a sua guerra? Eu vou vencer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé é como um grão de mostarda. Jesus não falou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para o monte sair daqui para lá. Não, não foi isso. Ele falou, se a sua fé for como um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele tem cerca de 22 milímetros. Quando plantado, a sua planta, o seu pé, chega até 3 metros. Se a fé é como um grão de mostarda,
Você quer saber como aumentar a sua fé? Porque era uma dúvida dos discípulos. Porque Jesus vivia corrigindo os discípulos com pouca fé. Como que a gente acrescenta? Tenha fé como um grão de mostarda. Essa fé, ela tem que ser plantada. Ela tem que ser regada. Ela tem que virar uma planta. E ela tem que dar fruto. Amém? Tem que dar fruto. Tiago fala, a fé sem obras é morta. Porque a fé, o final dela é fruto. É resultado. Às vezes você tem batalhado tantos anos. Às vezes você tem batalhado séculos. Você tem batalhado tanto tempo. E não tem acontecido nada na tua vida. E essa noite está sendo liberada uma chave mestra para você. Quer resultado? Quer ter frutos? O problema não está em Deus. Deus está disponível. Você está disponível para ter fé. Você está disponível para crer. Glória a Deus. Eu tenho que caminhar para o final, irmãos. Aleluias. Uma fé, ela só tem resultado quando ela está atrelada à boa, aleluias, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tenha uma fé boba. Eu creio, eu vou lá na concessionária da Ferrari, e eu vou entrar dentro da Ferrari, eu vou pegar a chave, e o vendedor vai falar para mim, esse carro é seu. É fé? Não deixa de ser. A fé é um impossível. Mas é a vontade de Deus para a sua vida? E aí, uma fórmula para que a sua vida tenha crescimento. Uma fórmula para que a sua vida saia da estaca zero. Para que coisas que estão paradas voltem a andar. É a fórmula do resultado de Deus. Tem uma fórmula? Tem. Fé mais vontade de Deus é igual a resultado. É igual a resultado? Fé mais vontade de Deus é igual a resultado. É igual a resultado? Prova para você na Bíblia. João, capítulo de número 15. Versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim, Rabacandarabash. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Se vocês estiverem em mim, no meu projeto, na minha vontade, no meu caminho, no meu propósito, e eu estiver em vós, pede tudo. Nossa, então se eu estiver em Cristo, e Ele estiver em mim, eu vou pedir um avião. Não, sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, e é de Deus, tanto o querer quanto o efetuar. Oh, aleluia.
Se as palavras de Deus estiverem em você e você estiver em Deus, o que você vai querer já está sendo induzido pelo Espírito Santo de Deus para que você tenha uma vida de sucesso. Uma vida extraordinária na presença de Deus. Aleluias. Fé, uma reação que Deus espera de você. Eu convido a igreja a se colocar de pé essa noite. E eu quero encerrar. Se os irmãos conseguirem cantar Rompendo em Fé, eu agradeço. Pode preparar? Se os irmãos conseguirem se preparar, mas enquanto isso eu vou encerrando aqui, irmãos. Preste atenção no que eu vou te falar. O segredo para que Deus tenha em você agradável lembrança, para que Deus encontre em você a esperada fé, que é o que Ele quer, você tem que fazer uma coisa. A sua preocupação, manter a sua vida, olha aqui para mim, no altar de Deus. Manter a tua vida na presença de Deus. Fazer a manutenção é gostoso ir lá na academia? Vou fazer 200 flexões. É gostoso estudar a noite inteira, tirar 10 na prova? É. Mas para você ter a sua fé acrescida e uma vida de sucesso, em que Deus encontre em você uma fé eficaz, você tem que fazer a manutenção da sua fé. Como que eu faço isso? Primeiro é entregando a sua vida para Cristo. É fazendo um pacto com Deus. Depois disso, sabe como é, meus queridos? É você fazendo a manutenção, você vindo na igreja, escutando a palavra de Deus. É você lendo a palavra de Deus na sua casa. É você, agora vem, aleluias. É você trocando o palavrão pelo glória a Deus. É você trocando a murmuração pelo glória a Deus. É você trocando a mentira pela verdade. É você tendo uma transformação de vida. Deus vai olhar para você. Olha aqui para mim. O inimigo pode ter sentado perto de você essa semana. E ele pode ter falado assim para você. Tá vendo essa dificuldade da sua vida? Tá vendo esse momento difícil? Você não vai vencer. Você não vai conseguir. Deus me revela aqui que tem pessoas que escutam vozes falando: eu vou te destruir, eu vou acabar com você. Essa noite Deus está te libertando. O inimigo pode ter sentado lá de pessoas falando: é uma revelação espiritual. Você não vai vencer. Você não vai conseguir. Você vai perder. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu te amo, Pedro. Aleluias! Eu te amo. E mesmo que a sua fé tenha fraquejado, eu te estendo a mão essa noite. Rabacanda rabaxalabacai. E te puxo do fundo do poço da depressão, do fundo do poço da angústia, do fundo do poço da perturbação espiritual. E te coloco de pé dizendo assim: olha, por que você temeu?
mas eu não te deixo afundar, eu não te deixo cair, eu te amo e eu te dou uma nova chance de recomeçar. Deus não se surpreende com seus pedidos, Deus não se surpreende com as suas expectativas. As suas expectativas com Deus, como diz o pastor Flazilino, pode ser as maiores possíveis. Deus não vai se surpreender com suas expectativas. Ele está dizendo, se você crê em entrar no meu projeto, eu estiver em você e você estiver em mim, a nossa vida vai ser um sucesso. Vai ser de glória em glória, vai ser de graça em graça, vai ser de vitória em vitória.